Fala galera, eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, ao review completo do último capítulo de Nanatsu no Taizai, Como o Azul deste Céu. Lembrando que o capítulo oficial em português é lançado pela JBC aqui no Brasil e eu vou deixar o link do capítulo na descrição caso você queira adquiri-lo. Começamos vendo um garoto de cabelos prateados correndo pelas ruas do reino de Liones. E atrás dessa criança está um guarda que diz: Príncipe Tristan, por favor espere. E após correr muito, Tristan finalmente para. E ali no meio da rua, levanta as mãos e grita dizendo: Pessoal, temos um grande problema. O príncipe dizia isso para as outras crianças, os seus amigos, que de suas casas questionavam se havia acontecido alguma coisa. Logo estão todos diante de Tristan, perguntando ao jovem príncipe o que havia acontecido para que ele fizesse todo aquele alvoroço. E o príncipe responde dizendo que descobriu uma conspiração maligna para derrubar o reino, e que naquele momento, por causa disso, ele estava sendo perseguido por um dos capangas do mal. E enquanto ele contava tudo isso, ele escuta por alguém que chama pelo seu nome. Imediatamente, ele e seus amigos se escondem daquele malfeitor, pedindo para que todos fiquem quietos. No entanto, seus amigos não são tão bobos assim e questionam perguntando se por acaso tal capanga não seria apenas um dos guardas do castelo. Mas Tristan continua insistindo e sustentando o que ele disse, e ainda pede para que todos os seus amigos tenham calma e que ouçam com atenção o que ele tem a dizer. E com um olhar assustador, apreensivo, Tristan revela que ouviu dizer que os lendários traidores, os 7 pecados capitais, irão se reunir no castelo naquela exata noite. Ele completa dizendo que foi uma criada fofoqueira que lhe contou tudo, e que, portanto, os seus oponentes são aqueles vilões dos cartazes dos procurados. E não há dúvida de que o plano deles é tomar o controle de Liones. E por isso, como príncipe, não, como um cavaleiro sagrado que protege a paz do reino de Liones, é meu dever detê-los. E após dizer tudo isso, Tristan então pede para que todos emprestem a ele as suas forças para... Mas antes dele terminar de dizer o que queria, seus amigos já estavam dando no pé, dizendo que iam voltar para suas casas, pois já estava na hora de jantar. E diante dessa situação, Tristan fica bem bravo, perguntando aos seus amigos o que era mais importante, o jantar ou a paz do reino. Porém, em menos de um minuto, todos já haviam ido embora, e Tristan ficou ali, completamente sozinho, olhando para o nada. Sem escolhas, Tristan então compreende que naquele momento só pode confiar em si mesmo e na sua própria força. E ele promete que mesmo que esteja sozinho, que irá capturar os 7 pecados capitais. Enfim, o jovem príncipe entra no castelo de fininho, andando nas pontas dos pés, para que ninguém visse ele. No entanto, ele logo é descoberto. Alguém surge tocando seu rosto ao mesmo tempo dizendo: Te peguei, por onde você andou? Assustado, logo Tristan descobre que aquela pessoa era simplesmente a sua mamãe, a rainha Elizabeth, que estava bem feliz por tê-lo encontrado. Ela comenta que todos estavam à sua procura e admite que ele realmente é um
poço de energia. Tristan fica meio confuso, mas ao compreender a situação, se assusta e se afasta para o mais longe possível. O pequeno príncipe havia chegado à conclusão de que se eles estavam à sua procura, isso só poderia significar que aqueles pecadores já sabiam tudo sobre ele. Elizabeth parece ficar um pouco surpresa com o que Tristan disse, mas ela logo confirma que sim, claro que eles sabem. Tristan entra em desespero e em pensamento ele começa a dizer: impossível, mas quando? Como? Eles descobriram que eu descobri o segredo deles. E temendo pelo pior, Tristan resolve então contar tudo para sua mãe, dizendo que ele descobriu que o pai e os pecados capitais irão tentar derrubar o reino naquela noite e que eles precisam pará-los. Mas já era tarde demais. Uma voz chama pelo nome de Tristan. E essa voz diz: nós estávamos procurando por você. E ao olhar para trás, o jovem príncipe fica paralisado e começa a gaguejar dizendo: são eles, os 7 pecados capitais. Diane não consegue resistir e, fazendo carinho em Tristan, ela comenta que ele é um garoto bem fofo e que se parece muito com Elizabeth e Meliodas. King concorda, mas confessa que ele não é tão fofo quanto o filho deles. Gualter também se aproxima de Tristan e menciona que, mesmo ele sendo uma criança, seu espírito de luta é impressionante, embora isso não o surpreenda tanto, já que ele é filho do capitão e da rainha. Mas Tristan não baixa sua guarda e salta para longe dos pecados. Sorrindo, Ban comenta que ele é um moleque bem animado, e o Meliodas está curioso para saber aonde ele tinha ido num dia tão importante como aquele. E bem, Tristan, com seu dedo apontado para o seu pai, revela que sabe de tudo, que ele e os demais são todos criminosos que foram exilados do reino, que naquela noite eles haviam se reunido ali em Lyones para dar um golpe de estado. E ele finaliza dizendo que tem o apoio de Randy e do Hauser e que não tem como eles se safarem dessa. E diante daquela situação, Meliodas revela para Tristan sua verdadeira face enquanto diz: então você conseguiu descobrir os nossos planos. Bom trabalho. No entanto, agora que você sabe de tudo, não poderemos deixá-lo viver. Tristan fica pasmo, sem reação, e cai devastado no chão enquanto diz: então era verdade, o meu pai é mesmo um vilão. Ao ver aquilo, Ginny fica bem brava, perguntando ao Meliodas se ele não contou a história deles para o seu próprio filho. Porém, Meliodas revela que achou que seria mais divertido daquela forma. E Ban concorda, dizendo que ele também deveria ter feito isso. Mas, bem triste, Tristan sabia o que tinha que fazer. O jovem príncipe salta furioso na direção de Meliodas, gritando: pai, eu, cavaleiro sagrado Tristan, irei puni-lo pelos seus crimes. E enquanto ele ataca seu próprio pai, desferindo vários golpes, Meliodas questiona o que ele havia acabado de dizer sobre querer se tornar um cavaleiro sagrado, se isso realmente era verdade. E Tristan responde que sim, porque afinal é preciso ser um cavaleiro sagrado para poder punir os vilões. Porém, Tristan revela que esse não é o momento de conversar. E vendo toda aquela cena, Ginny comenta com Elizabeth que tanto o pai quanto o filho são bem engraçados. Nesse momento, já sem paciência e bem revoltado, o garoto grita para todos, dizendo que ele não irá entregar Lyones a criminosos como eles. E chama todo mundo pro fight, para uma luta justa e honesta do lado de fora. E para surpresa do pequeno Tristan, a sua própria mãe comenta que achou aquilo uma ótima ideia e sugere: por que não vamos lá para fora agora mesmo? Meliodas concorda, dizendo:
Então está na hora. E Ban completa o seu pensamento. Bom, então vamos lá. E enquanto Elizabeth estende a mão para ele, o seu pai fica ali lhe apressando para que ele vá logo. E o pequeno príncipe fica ali no meio, olhando para todo mundo sem entender nada. Até que Bartra, o seu vovô, acompanhado de Slater, também aparece, dizendo que ele também irá acompanhá-lo. Aí não tem condições. Tristan fica completamente perdido. Mas, do lado de fora, acontece no céu uma linda queima de fogos. E Tristan, mesmo deslumbrado com tudo aquilo, continuava ali, confuso, ainda sem entender o que estava acontecendo. Meliodas então explica para Tristan que aquela noite era especial e pede para que ele se aproxime. Ao fazer isso, automaticamente ele escuta alguém gritando: é o Senhor Tristan. E é somente nesse momento que Tristan então percebe que todos os cidadãos de Liones estavam reunidos ali, vibrando, aplaudindo e gritando os nomes dos pecados capitais. Mas isso não era tudo, pois eles estavam ali também para desejar ao príncipe um feliz aniversário. Surpreso, Tristan estava chocado até ouvir sua própria mãe dizendo: hoje é o seu 10º aniversário, não se lembra? E foi por isso que seu pai reuniu toda essa gente aqui hoje. Mas Tristan ainda não consegue acreditar e diz: mas mãe, o próprio papai assumiu que ele era um vilão. No entanto, Ban se aproxima do pequeno garoto e diz: olhe para o seu pai. Não consegue perceber só de olhar? Se o seu velho fosse realmente o chefe de um bando de criminosos, acha mesmo que ele seria aclamado assim por todo o reino? Tristan então começa a observar com mais atenção. No entanto, ele se recusa a acreditar, dizendo que ele não será enganado, porque seu pai, além de um anão, é um irresponsável, está sempre bebendo e fica a todo momento tocando nos peitos da mãe. Até eu já parei com isso. Por fim, o atual rei de Liones pergunta a seu filho o que ele gostaria de ganhar de presente. E a resposta é uma espada lendária. No entanto, ele tem seu pedido negado. Nesse instante, Walter se aproxima dele, dizendo que irá lhe dar um presente especial. A verdadeira história dos criminosos, conhecidos como os 7 pecados capitais.
E após ver tudo que os 7 pecados capitais passaram, as lutas, as perdas, toda a dor, derrota e as vitórias, Tristan se emociona. O garoto não consegue conter suas lágrimas. Say goodbye, good day, goodbye. Algum tempo depois, podemos ver pai e filho treinando, enquanto Elizabeth está perto de uma árvore preparando o almoço. E enquanto eles lutavam, Meliodas questiona Tristan dizendo: como pôde pensar que seu próprio pai era um criminoso? Mas o jovem príncipe responde que ele mesmo é um culpado por nunca ter dito nada. A conversa é interrompida por Elizabeth, que chama os dois, dizendo que o almoço já está pronto. Mas enquanto caminham de volta, Meliodas comenta que gostaria muito de saber que tipo de adulto ele será quando crescer. Tristan responde dizendo que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Meliodas, por sua vez, diz que isso é verdade, mas que isso também significa. No entanto, ele não completa sua frase, ele simplesmente para e começa a olhar para o céu. Confuso, Tristan pergunta o que tem o céu, e seu pai então diz que o seu futuro seja infinitamente grande e cheio de possibilidades, tal como aquele céu. Porém, Tristan lembra o seu pai que, antes de tudo, como príncipe, ele talvez um dia irá precisar se tornar o rei de Leones. Entretanto, Meliodas diz que ele pode ser outra coisa se ele quiser. Tristan fica surpreso, perguntando se isso é realmente verdade, e Meliodas então diz: claro! Cavaleiro sagrado, não é o que você gostaria de ser? Neste momento, Tristan fica um pouco para trás e responde dizendo: então, eu já escolhi o que eu quero ser. Eu quero ser um dos 7 pecados capitais. E você já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo e notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas e, claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clica aí no primeiro link ou só buscar por Marcelo AND. Eu te espero lá. E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal. Muito obrigado, Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naudiel, Gustavo, Daniel, Richard, José, Patrick. E se você também quer ser um apoiador, me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesso ao grupo do WhatsApp e em breve a lives exclusivas e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!